Cara, o evolucionismo é uma barreira para a possibilidade de crença na Bíblia? Então, geralmente as pessoas me fazem uma pergunta parecida, né? E interessante, é a primeira vez que você me vem com uma pergunta que já me fizeram. essa sua. Não, mas, pô, você fez uma coisa bastante inédita aqui. Você fez umas perguntas que as pessoas geralmente não me faziam. Mas eu geralmente costumo falar para perguntar pro. Quer dizer, eu falei, eu não sou a melhor das pessoas para responder, porque como eu não sou religioso, para mim não há problema algum. Eu nunca tive esse conflito. Né? O ideal é perguntar para pessoas que são cristãs, né? Eventualmente de outra religião também, mas vamos focar. Não, mas a ideia é saber como é que você se relaciona, você pessoalmente, com as crenças que estão em competição aí no mundo. Né? Olha, eu não tenho. Então, essa que é a questão. Eu não tenho que achar uma maneira de ajustar a Bíblia ao que a ciência diz. Né? Não sou eu, por várias razões, porque não é minha competência, eu não sou teólogo, eu não leio o grego, eu não leio o hebraico, eu não leio. Eu cheguei a tentar estudar hebraico, não consegui, não passei da segunda aula, mas tudo bem. Nossa, hebraico é difícil, cara. É difícil, mas tudo bem. O começo de hebraico é mais difícil. Te dizer, se tu aguentar o comecinho, você vai bem. Saber ler grego as letrinhas lá. Grego ao contrário, você consegue fingir que sabe grego muito rápido. Mas aí quando vai aprofundando é que o negócio vai ficando doido, assim. É complicado, né? Mas eu sei, assim, não sou eu que vou tentar fazer essa ponte, porque eu não tenho competência para isso, e nem é uma dor minha, né? Nem é um problema que eu enxergue como meu. Mas, por exemplo, o Darwin Sem Frescura, que foi o livro que eu escrevi agora, né? Agora, já vai fazer 2 anos, né? Eu escrevi o Darwin Sem Frescura em 2019, que eu perdi agora onde está a cópia. Eu sei, o meu deve estar... Eu não sei cadê o meu. O meu você é assinado. Você tem com dedicatória, exatamente. E nem paguei por ele, ganhei de graça. Tá vendo? Olha como é que é. Então, você recebeu o mapa dos mendigos na sua casa? Eu mandei a editora mandar. Não recebi, tô esperando Nunca até chegou? hoje. E tô falando sério. Eu assinei pra ti. A editora ficou com raiva de mim e falou: pra esse cara eu não mando mesmo. Não. Não, deve ter dado algum problema nos Correios aí. Não, talvez tenha dado, mas eu não recebi. Fiquei esperando, porque eu ia ler e ia comentar. Eu assinei lá na Record pra chegar lá. Mas, enfim, o Reinaldo, que escreveu o livro comigo, aliás, foi ele que me convidou, tal, não sei o que, ele que conhecia o pessoal da Harper e tal. O Reinaldo é católico apostólico romano praticante, né? Quando eu fui jantar na casa dele, daqueles que para fazer a oração antes da comida, agradece por ter o que comer, etc e tal, manda os filhos rezar, faz todas essas coisas. Então, tipo, eu falei, nossa, rezou lá tô na casa... Tô na casa. Ele é um dos caras que basicamente todos os amigos dele são ateus, né? Então acho que ele já tá acostumado, né? Mas de qualquer jeito, enfim, eu sempre nunca fui um cara blasfemo, né? No sentido de estar num ambiente de culto ou com pessoas que acreditam em ficar lá apontando o dedo ou fazendo. Assim, você não se sente ofendido pela fé dos outros. Não me sinto ofendido. Claro, se a pessoa fizer uma coisa muito abominável, sei lá, eu vou falar, porra, isso daí eu não quero nem ver. Mas aí eu vou embora, não vou ficar lá arrumando briga. Mas até hoje nunca aconteceu. Então é um exemplo hipotético que eu não saberia nem dizer qual seria. Mas nem comigo aconteceu, Vali? Hã? Nem comigo aconteceu. Então, tá vendo? Talvez fosse o mais próximo de algo assim acontecer. Seria não seria não. Agora, bom, enfim, eu sei que o Reinaldo, ele é uma pessoa boa para responder esse tipo de coisa. Ele é uma pessoa que poderia responder, porque ele sim concilia uma coisa à outra. Né? Ele concilia o mecanismo evolutivo com a fé em Deus. Né? A Igreja Católica, por exemplo, pelo menos a posição do L'Osservatore, né, lá do Vaticano, há muitos anos já é uma postura, né, sei lá, uns 60 anos ou mais, já é uma postura de que não é necessário haver o conflito, que se por um acaso você quiser aceitar a evolução, a alma, né, foi posta por Deus em determinado momento, caída do Éden, que não está em um plano terreno, pelo menos não está mais em um plano terreno, né, e isso
permite que a matéria aqui na Terra tenha se desenvolvido de uma maneira que seja irrelevante para a fé. E aí, se a ciência falou que foi de um jeito ou do outro, pouco importa, né? Mas se você não quiser acreditar, isso não te faz menos católico, né? As encíclicas que foram feitas pelo Papa Pio, não sei da onde, e o João Paulo II, foi quem fizeram comentários sobre sentido, não eram nada determinante de fé, mas eram encíclicas falando que não havia conflito se você não quisesse. Eu sei que tem várias vertentes protestantes que também não... Vertentes não diria, mas vários pastores ou vários teólogos protestantes que não enxergam problema nessa confluência. Eu sei que até... Tem a ABC2, né? Que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que promovem a ideia de que não tem conflito entre evolucionismo. Eles falam, acho que é de criacionismo evolucionário, acho que é o nome que eles dão. É um tipo de... tudo depende da sua definição de criacionismo, né? Sim. Mas que pode... Deus criou através dos processos evolutivos. Assim. Então aí eu não considero criacionismo, por exemplo. Eu não considero isso criacionismo. Mas tudo bem, tem gente que considera, então tá ok. Eu chamo de criacionismo porque existiria o ato criador de criação. Todo esse processo, né? É que o pessoal, geralmente, do ponto de vista acadêmico, consideram o criacionismo como uma história de criação, né? Que eles dizem como se fosse como um mito de criação, né? Então você tem, né, uma história que diz como as coisas foram criadas, né? Mas aí é uma questão de definição. Como eu falei, é que nem ateu e agnóstico. Cada um escolhe a sua, né? Só deixe claro qual você está usando. E no fim das contas, né, o Reinaldo pode responder por isso. Enfim, eu estava falando dos protestantes. Eu sei que a igreja anglicana, se não me engano, já não vê problema na maioria das vezes. Sempre aquela coisa, é a escolha do sacerdote, de quem quiser fazer, né, com o seu rebanho e tal, não sei o quê. E a sugestão é, inclusive, que se alguém do seu rebanho tiver uma opinião diferente, que você também não recrimine, talvez queira dialogar, mas isso não torna... A questão não merece expurgo, né? A pessoa não está lá com uma ideia diferente que seja errada. Eu conheço pessoas, mas aí também evidência anedótica, eu conheço, no caso católico, eu conheço pelo menos 2 padres que trabalhavam com evolução, eram padres e biólogos, padres católicos. E já tive pastor não conheci nenhum que trabalhasse com evolução, mas eu já conheci batista, que trabalhava com evolução, já conheci luterano que trabalhava com evolução, inclusive um dos maiores maiores laboratórios de paleontologia do sul do país é na Universidade Luterana, né, na UBRA, e eles são muito bons. Famosa UBRA. Famosa UBRA. Então, já conheci evangélicos pentecostais, né, normais, tipo evangélicos pentecostais, assim, os mais comuns, né, no Brasil, sim. Que não são de fé histórica, né, que a gente chama, né, não são protestantes históricos, né, já tem alguns que trabalham com paleontologia, inclusive, e tal, que trabalham com evolução e não vem conflito. Então, essas pessoas são boas pessoas para perguntar, né? Eu não sei como fazer. Se essas pessoas... Não era sobre você, pessoalmente, né? Mas tudo bem. Eu aceito a sua não resposta. Mas é porque eu uso a explicação que as pessoas dão, né? Para mim, que legal que acham essa desculpa. Né, eu já pesquisei sobre criacionismos em outras religiões, em outras vertentes. Por exemplo, eu fui na Universidade Provo, né, que fica no estado de Utah, dos Estados Unidos, que é um estado mórmon. Né? Os mórmons são aquilo que a gente chama de paracristão, né, porque eles aceitam a Bíblia, aceitam o cristianismo, mas eles têm um livro beta lá que é usado também. Mas enfim... É um livro beta, né? O livro de Mórmon Eu quero agradecer por essa terminologia que eu vou usar agora. Vai ter Mórmon xingando aqui. Mas pior que tem muito Mórmon que assiste meu canal, é uma coisa bem interessante. E o que acontece? Os Mórmons são essencialmente criacionistas bíblicos, né? E eu fui na Universidade Provo. Provo é uma cidade essencialmente Mórmon. A Universidade de Provo é Mórmon e eles têm um museu e um laboratório de paleontologia que não é nada criacionista e que também não é nada ateu, né? E que tem fósseis extraordinários ali. Então é uma coisa muito incrível. Para mim é um troço bem extraordinário. Não sou eu que vou resolver esses conflitos, mas eu aceito a resolução daqueles que me apresentam uma conciliação. Eu falo, que coisa bonita. O que eu gosto de deixar claro essa conciliação é possível.